Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou passar em seguida uma tarefa que nós passamos para os Guardiões do Tempo, para os meus alunos dentro da plataforma, e uma tarefa que foi cumprida com muita honra, com muito zelo, com muita sabedoria. Eu falei que eu ia escolher 3 vídeos, pedi para as pessoas, passei alguns conteúdos do meu acervo pessoal, alguns vídeos, outras reflexões, para que eles mesmos elaborassem um conteúdo compactado em 20 minutinhos, do que aprenderam através daqueles vídeos que eles assistiram, e também desenvolvesse o que a gente chama de guia de leitura, que é um complemento, daquilo que não foi possível tratar no vídeo. Então, foi muito difícil, uma tarefa, uma hercúlea, escolher 3, para não ficar longo demais. Então, vamos passar em seguida aqui os 3, Os 3 vídeos que eu considerei todos, ficou difícil, porque teve mais de um que foi brilhante, foi extraordinário, Mas eu tive que escolher 3, então eu escolhi esses 3 agora, mais pra frente a gente vai colocando outros mais também, que realmente trouxe para mim um feedback muito positivo. Vocês estão aprendendo, vocês estão crescendo, vocês estão evoluindo espiritualmente, e isso vai para a plataforma, nossa fechada, para que, mostrar, como vocês fizeram o desempenho da lição e ser até mesmo um espelho, um modelo, um exemplo a ser seguido, como também eu vou postar também no meu canal do YouTube, com a anuência de vocês, com a permissão de vocês, que vocês me concederam. Vou postar no YouTube para que mais pessoas conheçam um pouquinho mais o que a gente troca de ideia nos Guardiões, Qual é o conteúdo, o que a gente fala e como isso tem edificado as vidas, como isso tem transformado histórias, são testemunhos extraordinários, e ver que as pessoas estão aprendendo e pondo em prática o que aprendem, simplesmente isso não tem preço, só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Então, quem está dentro dos Guardiões, assistam aí, e dentro dos Guardiões, claro, vai estar anexado aí também a guia de leitura, e no YouTube eu vou passar somente os 3 vídeos seguidos aqui, colados, um no outro, e apresentando um pouco do conteúdo da lição de que cada um fez. 20 minutinhos cada um falou, tá bom? Então é isso aí, gente, muito obrigado. E a mensagem, que essa mensagem do amor alcance mais pessoas, alcance mais vidas, possa chegar aonde a gente não pode chegar, É a nossa missão honrosa de falar do amor numa época que o amor tem se esfriado, de falar a verdade onde a mentira é reverenciada, de desestabilizar, caiu coisas aqui, de desestabilizar essa estrutura que está sendo planejada no nosso entorno, para que nós possamos andar na terra como cidadãos dos céus. Então fica aí meu agradecimento a todos que aceitaram o desafio e fizeram com muito louvor, com muito mérito, com muita honra, com muita dignidade, com muita fluência, Então estão aprendendo muito bem. Sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, e por isso estamos também expandindo, com a autorização de vocês, para o canal do YouTube, onde a gente tem um alcance maior, Que vocês podem falar um pouquinho do que vocês estão aprendendo. Valeu? Beijão no coração de vocês. Boa aula para todos, Que Deus abençoe e te guarde. Bom dia, pessoal. Eu tô gravando esse vídeo hoje de manhã, no domingo, no dia 24 de setembro. Então vamos lá, para mim é um desafio imenso, porque eu não costumo gravar vídeo nem para fazer stories, Eu sou bastante tímida. Você vê, eu tô gravando esse vídeo no domingo de manhã. Eu comecei a tentar gravar ontem à noite, Era 1 e pouca da manhã, eu já tinha feito mais de 10 videozinhos e não ficou bom, fiquei nervosa, não falei o que precisava falar. Mas eu quero agradecer o Daniel por essa oportunidade, da gente poder desenvolver, falar daquilo que nós temos aprendido, Porque no dia a dia nós falamos com os nossos familiares, nós falamos quando temos oportunidade, quando o Senhor nos dá oportunidade, nós falamos das coisas que temos aprendido com os nossos amigos, com as pessoas que o Senhor tem colocado na nossa vida no dia a dia. Mas é bem desafiador. Vamos lá para a tarefa, Fazer uma pequena introdução. Nunca se ouviu tanto falar de coisas, que antes eram ocultas, o adrenocromo, sobre OVNIs, o calendário 2030, calendário 2023, o evento que vai ocorrer agora em outubro,
Nós temos ouvido falar muito sobre isso na rede social, né? Eu conheci o Daniel em 2020, em plena pandemia. Meu marido me enviou um vídeo, né? É aquele vídeo sobre extermínio da população mundial, que ele fala sobre os caixões da FEMA. E foi o primeiro contato que eu tive com o Daniel ali, primeiro vídeo. Eu fiquei assim, eu nunca tinha ouvido falar dessa forma. E a partir dali eu fui pro canal, procurei o canal do Daniel, aí conheci os livros, aí praticamente eu comi os conteúdos, né? Fui naquela sede de conhecimento e tudo mais. Só que antes eu não ouvia falar dessa forma, né? Sempre fui cristã e tudo mais, desde os meus 12 anos de idade, a época da minha conversão, mas nunca eu tinha ouvido falar da palavra do Senhor dessa forma, né? Concatenando pegando a palavra do Senhor e comparando com a situação geopolítica ou a nossa situação de dia a dia, né? Então, nós vemos que não foi sempre assim, né? De toda essa discussão a respeito do final, de Apocalipse, do fim dos tempos, né? Quando que começou isso? Isso começou lá com Lúcifer, né? Com a queda de Lúcifer, que era um querubim ungido da guarda de Deus, um anjo que o Senhor fez. Ele era ungido, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ver nos vídeos do Daniel, que é unção, uma pessoa separada, um ser separado para aquela finalidade, para guardar a glória de Deus, a santidade de Deus. E ocorre que então entra a maldade no coração dele através da inveja, né? A inveja, nós sabemos que não é só você invejar o que a pessoa tem, querer igual o que a pessoa tem, mas a inveja é a pessoa querer, é o desejo de querer ter o que a pessoa tem, exatamente aquilo que a pessoa tem. E entrando então essa inveja no coração de Lúcifer, essa vontade de querer ser igual a Deus, ele começou ali a fazer ali uma campanha no céu, né? E contra Deus. Então nós já sabemos o que aconteceu, 1/3 dos anjos caíram, né? E essa história começou lá, que foi a primeira rebelião. Nós já tivemos a oportunidade de aprender com o Daniel aqui, mesmo nos Guardiões, sobre o que ocorreu ali, né? E quando o Lúcifer caiu e trouxe com ele 1/3 dos anjos, né? Ele foi expulso para a terra por causa da desobediência. Então o que ele fez? Ele não desistiu do seu intento de querer ser igual a Deus. Não contente de querer usurpar o trono de Deus, ele quis também contaminar tudo que Deus criou, né? Essa foi a grande oportunidade dele de promover um reino para ele, de obter um reino para ele através da humanidade, aquele que tinha sido criado por Deus, uma matéria-prima tremenda, de primeira mão, para que ele pudesse exercer ali o seu intuito, né, de querer ser igual a Deus. Então nós vemos ali com Adão e Eva, né, podemos ver ali quando ele tentou, Eva ofereceu ali para ela e ela desobedeceu, ofereceu ao seu marido. Então ele começou a promover a mesma coisa que estava dentro do coração dele. Com a tentação que ele promoveu sobre o homem, através de Eva primeiro e depois também Adão cai, inicia ali uma rebelião na raça humana, né? Nós sempre ouvimos do Daniel que na Terra só existem 2 tipos de pessoas, o bom e o mal. E é o que a gente vai ver aqui com a situação de Abel e Caim. Abel então naquele tempo começou-se a oferecer as ofertas para Deus, para agradar a Deus, né? E Abel então oferta do melhor que ele tem, das primícias, né? De tudo que era bom, em primeiro lugar ele tirou para Deus.
E Caim não, talvez Deus não tenha se agradado da oferta dele porque ele tirou do que sobrou, né? Ele não separou em primeiro lugar o que era para Deus, para agradar a Deus. E acho que um vídeo do Daniel que chama Alimento de Demônios, né? Nós sabemos que o diabo, por si só, ele não tem como promover nada na vida do ser humano se esse não der um substrato para ele, né? Que é o que o Daniel fala nesse vídeo que está lá no YouTube sobre alimentos de demônios. Ele vai se alimentar da nossa energia ruim, né? Nós sabemos que também nos vídeos do Daniel já aprendemos naquela série Hermetismo, o Poder das Pedras, fala dessa questão da energia, né? E o diabo se alimenta das energias ruins do ser humano. E nós sabemos que ele se alimentando da energia aumenta o poder deles também atuarem nas nossas vidas, na nossa família, na sociedade, né? O diabo, ele se alimenta, ele tem poder à medida que o ser humano o alimenta com os maus sentimentos, né? Ao contrário que quando nós estamos na presença de Deus, no centro da vontade de Deus, e a nossa energia se eleva, a nossa vibração se eleva aonde Deus está, né? Nós fugimos da mira do diabo, ele não consegue agir, muito pelo contrário, a gente repele, né, o intento maligno dele na nossa vida quando nós estamos vibrando no amor de Deus, na mesma vibração de Deus. E nós vimos que a sentença que Deus deu para o diabo, a serpente simbolizando o diabo ali, quando ela enganou Eva, foi que ela se alimentaria do pó, né? E quem é o pó da terra? É o homem. O homem foi feito do pó da terra. Então, o mal se alimenta das nossas más energias. A gente vai dando terreno, espaço para que ele possa agir, né? E fiz essa pequena introdução, né, para poder fazer o link aqui desses vídeos que nos foram mostrados. Nós sabemos que esses 3 vídeos, eles têm uma ligação, por quê? Porque nós vemos fatos ocorrendo ali que não são normais do ser humano, né? Tanto no vídeo do bebezinho que é consagrado ao diabo ali, foi feito todo o ritual, toda a consagração, tudo que envolveu aquele ritual teve uma peculiaridade, né? Que a gente já viu que o diabo ele imita as coisas de Deus, assim como Deus tinha também os rituais, né, para o povo dele, para fazer as ofertas, os rituais para perdoar pecados, tinha que ser tudo minuciosamente obedecido. O diabo aprendeu dessa forma, no caso, ele sabe manipular energias, né? Ele sabe utilizar de instrumentos, formas, né, que foram criadas por Deus, então ele sabe que funciona. A gente vê então essa situação ali na consagração do bebê, e no fim a criança é levada para um local, né, que parece ser ali um necrotério, é lá no subsolo daquele hospital, daquele grande hospital, e a gente vê que é um necrotério porque tem ali um cadáver, né, coberto, e toda uma ritualística é feita ali, demoníaca, né? A gente vê que o médico está ali esperando, ele carrega um cordão com um pentagrama no peito, a criança colocada ali em cima de um tapetinho, de uma toalha que tem vários símbolos astrológicos, né? Então, creio que tenha sido levado em consideração a data do nascimento, como a gente vê que o Daniel sempre ensina, que o diabo, ele observa tudo isso, né? Assim como Jesus tinha data para nascer, Deus orientou, né, como que seria, os 3 reis magos foram ali visitá-lo, teriam que seguir a estrela, quer dizer, toda essa ritualística a gente pode ver também que é feito nos rituais, esse exemplo que foi dado desse vídeo que o Daniel passou, né? E os anjos caídos, como também nós já estudamos, eles
eles cobiçaram as mulheres, né, as filhas dos homens, que a gente já viu também com Daniel, que ele aventou ali a possibilidade de serem as filhas de Caim, né? Por que Caim? Porque foi o filho que não agradou a Deus, né? Foi o filho de Adão e Eva que ofertou do que sobrou, né? Então, aquelas mulheres, elas chamaram a atenção desses anjos caídos, e eles ensinaram muitas coisas para as mulheres, e as mulheres depois também ensinaram toda a comunidade coisas que esses anjos tinham aprendido lá no céu, né? Dentre essas coisas que os anjos ensinaram à humanidade, né, através do seu contato com as mulheres, e geraram filhos também dessas mulheres, nesse contato nós podemos ver que na história toda, fora todo o conhecimento que os anjos transmitiram aos homens, né, nós podemos ver agora o que tem muita importância para o final dos tempos, agora para o encerramento desse ciclo que a gente está vivendo, né, para a chegada do Apocalipse, com a vinda do Anticristo, né, nós vemos a questão das pirâmides, né? Por que as pirâmides, essas construções piramidais ao redor do mundo todo têm uma importância tão grande? Porque elas trazem um conhecimento oculto, né, que nós ainda não sabemos, nós sabemos ainda em parte, né, mas o que nós podemos ver de tudo isso é que elas foram construídas em locais diferentes, né? Então foram construídas no Egito, foram formas piramidais, e esses monumentos também foram encontrados, né, no Peru, lá em Machu Picchu, né, as construções incas, astecas e maias também, como se essas construções tivessem sido feitas por uma mesma pessoa, idealizado por um mesmo arquiteto, né? Porque é muita semelhança e não tinha como serem feitas, né, a mesma pessoa ter feito em todos esses lugares de forma diferente. Aí isso, as pirâmides, sobretudo as pirâmides do Egito, né, tem uma importância histórica muito grande, tem todo um caráter oculto, né? Antecederam ao faraó. A gente vê aí então que é algo, faz parte de todo o ensinamento que aqueles anjos que caíram, que querem promover e estão promovendo, né, na Terra uma rebelião contra Deus, assim como eles se rebelaram, a gente vê que faz parte de todo um plano, né, que eles fazem na Terra para poder ter esse intento de ser igual a Deus, de ter um trono, né, a gente lembra da Torre de Babel, né, através do homem, se alimentando do substrato dessa maldade humana, de querer, né, da falta de amor, né, do ódio, de querer se promover, de querer ter riquezas, mesmo que ele pise num outro ser humano, né? Tudo isso o diabo potencializou no ser humano, que resultou no que nós vivemos hoje, né? Na falta de amor, as pessoas por poder, por status, por dinheiro, elas matam, elas roubam, elas destroem, né? E são as pessoas que fazem isso, as pessoas que deram lugar ao diabo, né? São essas pessoas que nós temos a tarefa de estar alertando, de estar orando por elas, de pedir a Deus por elas, para que elas saiam do engano, para que elas enxerguem a Deus, né? O mesmo fizeram com Jesus, né? Jesus veio, não foi entendido, não foi compreendido. Ele promovia o amor, ele defendeu, né, a mulher adúltera, o samaritano ali que acolheu aquela pessoa que tinha levado uma surra ali na beira da estrada. Ele defendeu a mulher adúltera, né? Ele falava contra os fariseus, né? A gente vive isso, né? Muitos de nós aqui não estamos congregando, né? Por quê? Porque nós nos deparamos com fariseus do nosso século, né? Aqueles que julgam, excluem, né? Cancelam a gente porque a gente fala do amor, né? Mas enfim,
Então todas essas semelhanças que nós vimos é realmente o diabo ali num plano de fundo, né, de tudo que está ocorrendo na humanidade, preparando as plataformas do anticristo, né? A maldade se espalhou num crescente, né, espalhando entre as nações. A gente sabe que começou numa família, que foi ali Adão e Eva, Abel e Caim, e hoje a maldade está de uma forma generalizada, né? A ciência se multiplicou, a gente vê que as pessoas só querem riquezas, né? E com toda essa ciência se multiplicando, a gente vê que vê estabelecido aí já o anticristo, né? As plataformas se preparando para que venha querer dominar a terra. Mas nós sabemos que nós não somos aqui, nós somos cidadãos dos céus. Mesmo assim, o Senhor vai dar vitória ao seu povo. Não vai ser agora, né? A gente está esperando o arrebatamento. Depois disso, quem ficar vai estar enfrentando as fases finais aí. Mas o Senhor também vai dar vitória e vai resgatar a todos, como nós já temos aprendido, né? Então, nós vemos que o diabo fez, para chegar nesse ponto que nós estamos hoje, né? Ele fez alianças, os homens fizeram alianças, né? Em troca de riqueza, em troca de poder, em troca de visualização, as pessoas se venderam, né? Venderam a alma ao diabo. E tudo isso Deus também tem permitido, porque ele nos deu livre-arbítrio, né? O ser humano foi tentado, caiu, ele teve livre-arbítrio, mas todos vamos chegar a um ponto que nós vamos reconhecer que nós não somos nada sem Deus, nós não somos nada sem estar na presença dele, nós não somos nada se nós estivermos desligados da presença de Deus, o nosso Pai que nos criou, o nosso Pai amoroso, né? E eu creio que é isso, deixa se eu falei tudo, né? Com essa crescente também da maldade e as pessoas fazendo pactos, nações fazendo pactos, grupos, comunidades fazendo pactos, com isso geraram os rituais que liberam energias, né? O diabo precisa dessa energia para que portais sejam abertos e demônios possam entrar na nossa dimensão, possam atuar nessa dimensão onde nós estamos. Tudo para culminar, né? Embora a gente veja toda essa maldade se multiplicando, mas o nosso coração tem que se alegrar, porque nós somos filhos de Deus, nós sabemos que né, o momento que o Senhor vai nos arrebatar, o momento que o Senhor vai vir nos levar, assim como que Ele prometeu que Ele iria, mas que Ele viria nos buscar, esse momento está se aproximando, né? Nós podemos rever queridos que já foram, e nós temos essa esperança. E é essa esperança que nós temos que passar para frente, né? Nós estamos cercados de pessoas sem esperança, né? Nós estamos passando por tudo isso, sofremos também aqui na carne, assim como a gente viu que Paulo sofreu e falou, deixou registrado na palavra tantas situações, mas a verdade é que para a gente o morrer na carne é lucro. Por quê? Porque nós estamos aqui, mas nós estamos mortos para o mundo, né? Nós somos filhos de Deus, nós estamos esperando a redenção. E é essa alegria que nós temos que passar para frente, né? Eu acho que é isso. A gente precisa se manter como diz o Daniel, só existe 2 tipos de pessoas, a má e a boa. Nós escolhemos fazer o bem, decidimos por amor estar aqui e promover esse amor de Deus aonde nós estivermos, né? Na nossa família, no nosso trabalho, na rua, a nossa vida seja luz, né? Que nós sejamos luz por onde nós passarmos, que a nossa vida venha trazer uma esperança, venha provocar aí um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, para que elas venham nos perguntar ou venham querer nos imitar, assim como Paulo, como os discípulos imitaram a Jesus, que nós possamos ser imitadores dele também, para que a gente possa promover o amor. E o amor possa mesmo vencer, né? Como aquele livro que o Daniel indica para que nós leiamos, eu tive a oportunidade de ler. O amor vence, né?
Mas nós ainda temos que passar por um pouquinho de situações, né, que possamos nos manter firmes na presença de Deus e vibrando no amor de Deus, né? Procurar nos manter em gratidão, que a gente já aprendeu que a gratidão é transformadora, que a gente possa levantar cada dia e não olhar para as coisas, para as más circunstâncias, para as circunstâncias desagradáveis que nos cercam, mas agradecer por aquelas que o Senhor nos deu, essas que mudam essas circunstâncias, essa postura diante do que o Senhor tem nos dado de gratidão é o que vai nos promover uma ligação com Deus de uma forma toda especial, de forma que as pessoas possam ver. Não fazemos para as pessoas ver, mas nós fazemos realmente porque é maravilhoso a gente poder acordar e receber tanta coisa de Deus, né? Não coisas materiais, mas a vida, né? A família com saúde, o trabalho, né? E tudo que o Senhor nos tem dado. Eu tenho testemunhado na minha família, em todo lugar que eu vejo, que o Senhor não deixa que a gente venha perecer, né? A gente sofre na carne, mas a paz que excede todo o entendimento humano, ela mora dentro da nossa vida. E isso transcende de nós para as outras pessoas. E é isso, queridos. Eu acho que abordei tudo aqui, né? Linkando então todos esses vídeos que o Daniel postou, a gente vê claramente que é o diabo lá nos bastidores agindo com todo o substrato que o ser humano deu para ele, né, agir para que a plataforma para o anticristo esteja sendo preparada, mas que na verdade, eu sempre brinco às vezes quando falo com a minha família que o diabo dá um tiro no pé, né? Porque primeiro que ele não faz nada sem a permissão de Deus, tudo que ele vai fazer às vezes até amando de Deus, né? A gente viu que o Daniel explica ali que o nome mesmo ali do diabo, Samael, né? Samael significa remédio de Deus. Então o remédio, para que ele serve? Ele serve para curar, né? Então muitas vezes nós passamos circunstâncias que não são agradáveis, mas o remédio sempre vem para curar. O mal está aí para trazer um contraste na nossa vida, um contraste, porque se você não tem o mal na sua vida, não tem uma circunstância ruim, você não sabe discernir o que é bom e o que é mal, né? E é isso. Obrigada, Daniel, mais uma vez por essa oportunidade. Eu vou treinar mais. Eu vou estar treinando, né? A gente precisa desenvolver o falar, a gente precisa desenvolver o testemunhar. E para algumas pessoas isso é mais fácil, para as outras é mais difícil, mas obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vocês já pararam para pensar o quão maravilhoso é o reino de Deus? A Bíblia, ela nos dá pistas sobre esse reino. Ela também fala sobre alguns seres celestiais e sobre uma parte da criação de Deus. Em Gênesis, aprendemos sobre como Deus criou o homem. Mas também ali, nós fomos apresentados a um outro ser celestial, ali representado por uma serpente. O que mais à frente na Bíblia, em Ezequiel, nós temos uma melhor descrição dele, que também é conhecido Lúcifer, ou Samael. E percebemos também naquela leitura de Ezequiel o quão amado ele foi e o quão corrompido seu coração ficou. Porém, um dia, ele deixou a vaidade entrar. Por ser um dos anjos mais belos, fortes, e ter conhecimentos e acesso a segredos que talvez jamais teremos, ele achou que poderia ser superior aos outros, que poderia ter um tratamento diferente, que poderia melhorar aquilo que Deus criou. Jesus, já sabendo da corrupção do seu coração, lá no céu, no reino, não permitiu que ele fizesse certas coisas. Mas não porque Jesus foi
bravo com ele ou foi rígido com ele, é porque Jesus conhecia e já sabia das intenções do seu coração. Na sua desobediência, ele corrompeu outros anjos e inspirou-os a segui-lo nesse seu plano. Deus, na sua infinita misericórdia, não o destruiu, mas o expulsou e o enviou para uma dimensão paralela à nossa, mais próximo da nossa, onde estamos agora. Mas, mesmo depois dessa sentença de Deus, ele e seus seguidores, de criar o próprio reino, regido pelos seus desejos egoístas e corrupções, ele ainda tem essa obsessão de criar esse reino. Dito isso, sabemos que para a comunicação entre a nossa dimensão e a dimensão espiritual existem algumas regras que foram criadas por Deus. Então, esse anjo caído, para se comunicar com as dimensões, principalmente com a nossa, ele precisou modificar e criar mecanismos portais para facilitar a influência dele nessa dimensão. Ao longo da história das civilizações, ele instruiu, construiu, foi ensinando coisas que facilitasse essa influência. Usando de seu conhecimento espiritual dado por Deus, ele consegue influenciar, deturpar, profanar leis divinas para benefício próprio. Vemos as pirâmides, as construções interligadas ao redor do globo, como já aprendemos. Esses objetos, símbolos, usando elementos da natureza para ampliar essa sua influência. Também sabemos que eles não só corromperam e enganaram os homens, eles também profanaram o DNA humano, criando seres híbridos e seus descendentes modificados para segui-lo. Seus servos aqui na Terra procuram encontrar essa descendência e prepará-los para que futuramente eles possam colaborar com esse reino que ele tanto quer estabelecer. Um reino deturpado, cruel, frio, sem amor, refletindo a escuridão do seu coração. E vocês devem estar se perguntando, mas o que estamos fazendo no meio dessa treta? Bom, ainda não sabemos. Sabemos em partes, e em parte conhecemos. Mas lendo as Escrituras, meditando sobre Jesus e sua jornada, aprendemos que a desobediência só nos leva à morte e o distanciamento de Deus. Significa que Deus está sendo duro conosco? Não. Significa que mesmo merecendo a destruição, a morte, por tanta falta de ingratidão e reverência para com o Criador amoroso, Ele escolheu não nos destruir. Ele escolheu nos preparar para que podemos desfrutar da sua presença maravilhosa no seu reino maravilhoso, cheio de amor, cheio de compaixão, misericórdia, de uma forma mais intensa. E ali nós poderemos desfrutar tudo isso ao lado dos nossos amigos anjos e ao lado dos nossos amados. A nossa missão agora é resistir esse reino de Lúcifer, é resistir esses valores que ele tem implantado no mundo. A gente tem que ser a luz e espalhar os valores que reflitam o reino de Deus, os quais Jesus já falou na Bíblia: amor, misericórdia, compaixão, estender a mão, não apontar o dedo, ajudar o irmão, ajudar o próximo. E por isso, não estamos sozinhos. Ao contrário dos servos de Lúcifer, que precisam fazer vários rituais e preparações complexas
para ter acesso a Ele, nós não precisamos. Nós dobramos os nossos joelhos e temos acesso à sala do trono. O sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue sagrado, abriu o maior portal do universo. Ele quebrou as barreiras entre a gente e Deus. Só temos que ficar firmes. A nossa luta já está vencida na cruz. Mas tem dias que a tribulação vem, que a tristeza vem, que o medo vem. É normal. Mas quando a gente clama, a gente pede ao Senhor nos ajudar, Ele envia força, Ele envia provisão para a gente continuar. A gente não precisa guerrear diretamente com os anjos caídos. A gente só precisa resistir os seus valores e espalhar o reino de Deus, as boas novas. Jesus está voltando. Nós estamos vendo ao nosso redor o mundo já preparado para o estabelecimento do reino de Lúcifer. Os valores, a maldade, a injustiça, mas Jesus está voltando. Ele fala na Bíblia, lá no Novo Testamento, não temas, observem os sinais. Reparem, quando tudo isso começar a acontecer, eu estou voltando. E é isso que temos que fazer. Esperar, observar e termos a certeza de que Jesus está voltando. E um dia nós saberemos, nós conseguiremos ver mais coisas, nós vamos entender mais sobre nós mesmos. Busquem, orem, jejuem na direção de Deus. A oração, essa experiência, essa intimidade com Deus faz a gente entender sobre nós, sobre os nossos irmãos, sobre as pessoas, sobre o amor de Deus, sobre o seu reino, inclusive sobre os anjos caídos. O amor dele é imutável, ele não mudou, ele continua amando a sua criação. Ele está dando mais uma chance, não só para nós, para que possamos viver com ele em plenitude novamente. Paz, meus irmãos, fiquem com Deus. Espero que essa palavra tenha alcançado seu coração. Deus te ama. Jesus está com você. E os nossos amigos anjos também. Não desista. Prossiga. Abraços. Olá, meus irmãos e irmãs guardiões. Eu me chamo Lucas e eu vim apresentar a aula que eu preparei para vocês baseado nos vídeos que a gente assistiu, tá bom? Então vamos lá. No primeiro vídeo a gente logo vê que o vídeo se trata de um ritual de uma criança. A enfermeira, ela pega a criança das mãos da mãe e ela leva a criança até vai levando a criança até chegar ao próximo elevador, mais próximo, né? Quando ela chega nesse elevador, a gente percebe que ela tem um médico de costas pra gente e esse médico está segurando a porta pra enfermeira entrar. Quando a enfermeira embarca nesse elevador, ela não seleciona o andar que ela tem que ir, mas é um médico que seleciona esse andar. Então a gente já entende aí que é uma colaboração, que tem pessoas que colaboram, tem pessoas que trabalham ali, e a gente pode entender também que tem pessoas que não têm conhecimento disso, até funcionários do hospital e tem pessoas que têm conhecimento do que acontece ali dentro daquele hospital e trabalham junto. Ela desce, chega lá no local onde o médico selecionou para ela, e quando ela começa a empurrar o carrinho novamente, a gente percebe que ela está no necrotério. A gente consegue ver de fundo um corpo em cima de uma maca, ensacado, né? E a gente consegue perceber também as gavetinhas, né? Gavetinhas onde ficam os corpos. Ela continua empurrando esse carrinho e a gente percebe também que 5 pessoas estavam esperando essa que é recém-nascida. 5 pessoas. A gente lembra que 5 pessoas também é o símbolo do pentagrama, né? São a estrela de 5 pontas. E também 5 é os 5 príncipes do inferno também, que é Astarote, Belzebu, Asmodeu, Leviatã e o quinto, que seria Lúcifer, né? É Lúcifer.
essa enfermeira estaciona um carrinho ao lado da maca, e aí essas 5 pessoas, elas estão no formato de um círculo, e uma delas está no meio. Esse que está no meio é um homem. Esse homem, ele pega a criança, ele coloca coloca essa criança em cima de uma toalha cheia de símbolos. Só que o único símbolo que eu consigo perceber é o símbolo do olho de Horus. Quando ele coloca essa criança em cima desse símbolo, ele percebe, ele olha atentamente ao braço de esquerdo da criança, mais especificamente ao cotovelo dela, onde aparece um símbolo assim, um símbolo grego. Esse símbolo grego, ele está se referindo à última letra do alfabeto grego, que significa ômega. Ômega também significa, passando para o nosso idioma, significa fim. Então, a Bíblia também apresenta também a palavra fim, a palavra ômega, em várias passagens bíblicas. Eu peguei 2 para eu ler para vocês, que é no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que está escrito assim: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. E também no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, também está escrito: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então a gente entende que Jesus, ele é o começo, toda a criação foi feita por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, e ele vai trazer a salvação, ele vai trazer a renovação de todas as coisas no fim dos tempos, né? Só que o entendimento que eu tenho com a aparição desse símbolo na pele da criança é que ela seria preparada, ou já teria um destino já previsto, predestinado pela essa seita, no caso do vídeo, para o fim dos tempos. Então ela cumpriria um papel no fim dos tempos, né? Aí esse ritual continua. Esse médico, ele abre uma jarra, dentro dessa jarra tem uma cascavel, ele pega essa cascavel com as mãos, parte a cascavel com uma tesoura no meio, e com o sangue dela aspergindo, ele joga sobre a criança, sobre a criança, molha o dedinho dele midinho, coloca no sangue nos lábios da criança. E aí todo esse ritual, todo esse processo de cortar, de aspergir o sangue, etc., foi feito com o sacerdote pronunciando palavras desconhecidas, mas na entonação certa. Os outros 4 que estavam participando do ritual, a gente consegue perceber de uma forma até sutil uma música de fundo, tá? Então seria cânticos e mantras ali recitando. E a gente também percebe que esse homem, ele está utilizando um símbolo, um símbolo do pentagrama também, um colar com o símbolo do pentagrama. O ritual termina e a enfermeira volta lá para a sala de cirurgia, entrega a criança lavada para suas mães, no braço das suas mães, da mãe, e aí a enfermeira pergunta para a mãe qual que vai ser o nome dessa criança, e a mãe responde que será Cristine, e Cristine significa cristã ungida por Deus. Então a gente já vê ali Satanás já profanando já um possível um destino que essa criança teria nas mãos de Deus, um destino divino, um destino de amor, um destino de onde ela iria trabalhar para Deus. A gente percebe todo esse cenário, nos mostra que nos rituais de consagração realizados há muito tempo pelas civilizações antigas continuam acontecendo nos dias de hoje, né? Também acontece na Irmandade, também, como o Daniel já falou pra gente, acontece também até os dias de hoje nos hospitais. Esses rituais que a gente percebeu no vídeo, eles eram realizados dentro do templo, mas também passaram a ser realizados fora do templo, em templos abertos, como Stonehenge, que tem lá o Círculo de Pedra, e também nas plantações, né, onde surgem os círculos ingleses. Todo esse ritual também a gente percebe que foi recheado de simbologia, de pronúncias com palavras corretas, de mantras, de cânticos, com gestos também. E a gente também pode linkar, a gente entende também que é o mesmo princípio do ritual que era utilizado, era realizado nos faraós e nos sumos sacerdotes lá no Egito. A gente também pode linkar esse assunto com o vídeo 2, 4 e 5, onde é apresentado pra gente os círculos ingleses ou pictogramas, que são figuras que surgem nas plantações de milho, de soja e até em canaviais. A gente viu que o círculo apareceu lá, tem registro dele em 1678 na Inglaterra, só que ele já apareceu em vários outros lugares. Esses círculos, eles são curvas complexas, curvas matemáticas, são símbolos religiosos antigos e atuais, e também são desenhos de animais, bem perfeitamente desenhados, e
Com o tempo também eles foram aparecer numa grande escala. Teve um tempo que eles não apareciam com tanta escala, mas acredito que no vídeo a gente viu que em 1990 ele começou a aparecer em grande escala, né? E também os círculos que começaram a aparecer, eles apareceram também não só em tamanho e em número também. Esses círculos, eles são formados no período da noite, né? Então no vídeo a gente viu que das 2 a 4 horas da madrugada, ou seja, quando todo mundo está dormindo. E como os estudiosos foram observar mais de perto esses círculos, eles perceberam que as folhas eram entrelaçadas, então elas ficavam uma do lado da outra. Tipo assim, não uma do lado da outra, mas tipo, estavam numa direção e a outra estava numa outra direção. Ou então elas estavam sobrepujando uma outra, estavam uma sobre a outra. Então seria algo difícil, fazer com um pedaço de madeira, né? Fazer essas tais direções que as plantações ficavam. Os cientistas também perceberam que no perímetro dos círculos houve um alongamento desses nós e eles passaram por um processo chamado de micro-ondas. Então eles foram aquecidos de dentro para fora, então eles eram esticados, eles sofriam uma ruptura na parte com esse alongamento. Essa ruptura ela é devida a um aquecimento por dentro e não por fora. E eles perceberam também que as células germinativas das plantações também sofreram alterações. Então a gente consegue pegar isso e lembrar e juntar com aquela informação que está no livro de Gênesis, onde mostra os filhos de Deus que copularam com as filhas dos homens e nasceram gigantes. A gente consegue perceber isso também, que todo esse processo que eles faziam, os anjos caídos, eles pegavam o material do homem. Nesse processo de pegar o material do homem e depois fazer o processo de ritual com a mulher, esse processo ele levava um tempinho, e esse tempinho já estava acontecendo uma alteração genética nesse material que ele coletou do homem, e aí ele vai lá e deposita esse material dentro da mulher, e aí nasceram os gigantes, né? Essa passagem está no livro de Gênesis, Gênesis 6, versículo 1 a 4. A gente percebe também que todas as construções, seja a pirâmide de Gizé, Stonehenge, a Avenida de Pedras em Heidelberg, entre outras, elas estão posicionadas nas linhas de leis. Essas linhas de leis basicamente são vórtices, são pontos de energias do nosso globo que recebem energia telúrica, né? Elas podem receber energia telúrica e energia telúrica e energia do universo. Esqueci o outro termo. Só que, claro, desde que o monumento seja construído nos parâmetros da lei divina, né, da geometria sagrada. Todas essas construções que foram criadas pela humanidade, elas utilizavam os materiais corretos, né? Então não era qualquer material, tinha cada um material específico para conduzir energia. Eles também, o princípio de construção de todos esses monumentos era o mesmo modelo matemático, então é como se a mesma pessoa construiu o mesmo monumento com a mesma equação matemática, com a mesma proporção matemática em diferentes tempos da história. E a pergunta que fica pra gente, né? É como que civilizações tão distintas, com culturas diferentes, distâncias enormes e períodos existentes pudessem construir monumentos com as mesmas proporções matemáticas, com o mesmo formato, muitas vezes, em locais específicos do globo. Como a gente bem sabe, já estudou, a gente sabe que essas informações, esse conhecimento, não só de construção, mas de encantamentos, de mantras, de cânticos, de venenos, da arte da guerra, foram passadas através dos anjos caídos, né? Eu peguei um trecho do livro de Enoque que eu vou ler para vocês, que é o capítulo 3, versículo 8.1 e 8.13, que está escrito assim: E Azazel ensinou aos homens a fazer espadas e punhais e escudos e peitorais. Ele mostrou depois dessas outras coisas e a arte de fazê-las, braceletes e ornamentos, a arte de pintar os olhos, o embelezamento das pálpebras e as pedras mais preciosas e todos os tipos de tinturas para coloração. E o mundo foi mudado, e havia muita impiedade e muita fornicação, e eles se desencaminharam e se tornaram corruptos de todos os seus caminhos. Amazeraque ensinou todos que lançam encantamentos e cortam raízes. Armarus ensinou como lançar encantamentos. Baraquiel ensinou os astrólogos. Cocabiel ensinou presságios. Tamiel ensinou astrologia. E Asdael ensinou as influências da lua. Então a gente entende, né, com essa leitura, que os anjos caídos ensinaram isso ao homem, mediante também a um processo ritual, porque eles não aparecem do nada, então eles têm que fazer um ritual. Por isso que da mesma forma que
a humanidade conseguiu construir essas pirâmides. Elas só receberam essas informações mediante um ritual que elas teriam que fazer antes, e aí esses anjos, claro, é uma troca, então eles abriram portais no corpo do nosso corpo, que a gente tem pontos de energia específicos do nosso corpo, e aí com essa abertura de portais e acesso a poderes que eles forneciam para os humanos, eles também ensinaram aos humanos, pediram praticamente uma troca de favores, pediram que os humanos construíssem monumentos, construíssem estruturas arquitetônicas para que eles pudessem se movimentar ao longo do globo com mais facilidade e também influenciar as pessoas ali ao redor. Da mesma forma, Deus também entregou a Moisés as medidas e proporções para a construção do tabernáculo e seus utensílios, as vestes sacerdotais, as pedras estralares, que tipo de pedras estalares, que tipo de material ser utilizado para os utensílios do tabernáculo, a cortina, os incensos, que tipo, tem que ser um incenso, o incenso específico, e até mesmo o animal tem que também ser específico, então o cordeiro lá, ovelha e etc. A gente pode linkar esse assunto também com um vídeo 3 que fala sobre Hitler. E aí eu quero começar essa explicação utilizando uma passagem no livro de Gênesis, que está escrito assim: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Então aqui Deus, está no livro de Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15. Aqui Deus já nos diz que enquanto existir o céu e a terra, sempre haverá inimizade entre a descendência da mulher, a descendência do diabo, e a descendência da mulher, que no caso é a igreja. Os descendentes do diabo são pessoas que irão seguir os princípios da serpente, ou seja, serão pessoas invejosas, gananciosas, mentirosas e com uma maldade enorme em seus corações. Serão pessoas más. Já os descendentes da mulher, que é Jesus, é Cristo, são pessoas que irão seguir os princípios de Cristo, ou seja, amarão a Deus acima de todas as coisas, amarão o próximo como a ti mesmo, farão um bem para as pessoas, viverão pela fé, espalharão a mensagem do amor e serão pessoas boas. A gente conseguiu ver que Hitler e os nazistas, eles acreditavam que eles eram descendentes de uma linhagem divina. E com isso, eles tinham que extirpar em torno deles todas aquelas pessoas que estavam contaminando essa linhagem divina. É o mesmo princípio que a Irmandade tem, né? Onde eles acreditam que eles são descendentes dos anjos caídos, que os anjos caídos foram lá, copularam com as mulheres eram descendentes de Caim, e aí houve toda essa linhagem, e até hoje eles estão aí, eles acreditam dessa forma, como Daniel ensinou pra gente. A gente consegue perceber também que da mesma forma que Hitler pensava, e os nazistas pensavam, e a Irmandade também pensa, muitos cristãos também pensam da mesma forma. Cristãos, líderes e pessoas no geral que se acham superiores aos outros, são capazes de realizarem atrocidades para alcançar os seus objetivos. Então, da mesma forma que existe lá na parte do mal, também existe na parte do bem, se podemos dizer assim. Para Hitler e os nazistas, todas as outras religiões não eram necessárias para os seus objetivos. Dessa maneira, eles se apropriariam de tudo aquilo que fosse benéfico ao ideal nazista e o que não fosse seria descartado e proibido na nova religião do Terceiro Reich. Então, a mesma coisa que o anticristo vai fazer, ele vai utilizar a igreja, né, que seria a igreja corrompida, a mulher em cima do dragão, ele vai utilizar a igreja, e aí ele vai utilizar o poder da igreja católica, como a gente sabe, vai utilizar a palavra, e aí as pessoas vão acreditar que ele é o Messias, né? Tanto que os alemães acreditavam que o Hitler, ele era o Messias enviado por Deus. Ele também utilizava muita mitologia, então lendas, que eles eram os arianos. Os arianos eram um povo que viveu, se originaram da Ásia, então eles passaram pela Ásia, e aí eles foram se instalar na Europa, naquela parte do Irã, da Índia, e etc. E aí eles eram pessoas brancas. Então tem até um diplomata francês, eu não consegui lembrar o nome dele agora, só que esse diplomata, ele fala que todos os europeus puros e brancos descendiam desses arianos, né? Então a gente já vê aí que vinham de uma linhagem. Então Hitler pegava essas coisas assim e no seu discurso, ele falava nesse discurso que conseguia o apreço do público e fez a cabeça de muitas pessoas. O círculo interno de Hitler, como a gente viu também, ele possuía fortes laços com o ocultismo. Não só Hitler, mas também não só o círculo interno de Hitler, mas o próprio Hitler também ele tinha fortes laços com o ocultismo. Com esses laços com o ocultismo, os demônios, os anjos caídos, eles lhe proporcionaram poderes, tanto poderes de controle de massas, como poderes também para controlar as pessoas também, né? A oratória sobrenatural dele.
A gente percebe também que Hitler ele conseguiu plantar no coração de cada cidadão alemão o veneno da serpente. Então a síndrome de Lúcifer, ele conseguiu plantar. Então as pessoas elas são más, elas têm a escolha, só que elas com esse veneno, ao receber as palavras que Hitler falava e receber no cérebro e desceram pro coração, elas se tornaram mais más ainda e aí passaram a ser descendentes da serpente. Aquela passagem que a gente viu no livro de Gênesis, versículo 1 a 4. Da mesma forma, então, a gente consegue perceber nesse vídeo que da mesma forma Deus nos mostra em sua palavra que muitos sinais astrológicos e no comportamento das pessoas surgirão e servirão para nos alertar sobre a volta de Jesus. Uma coisa que eu acabei deixando de passar. Todos os passos que ele tomava mediante a cálculos astrológicos, né? Então tudo que ele fosse fazer, ele utilizava, ele estudava, ele previa, baseado nos astros, baseado nas estrelas e etc. Na palavra a gente também tem passagens que falam sobre isso, como por exemplo no livro de Timóteo 2, Timóteo 2, capítulo 3, 1 a 5, está escrito assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de impiedade, mas negando o seu poder. Afaste-te desses também. A conclusão que a gente pode ter desse vídeo, dessas 5 vídeos que a gente assistiu e dessa aula que eu preparei para vocês, é que o inimigo ele nada cria, mas tudo copia. Que sem a ajuda do homem, o inimigo ele não teria o poder que ele tem hoje. Então foi necessário que o homem ele ajudasse Satanás, ele ajudasse Satanás construindo esses monumentos para que ele tivesse, não só ele tivesse mais poder, tivesse mais influência sobre a humanidade, mas também as potestades, os principados também tivessem mais trânsito livre para influenciar as pessoas ao redor. Podemos também perceber a semelhança dos processos rituais de consagração de pessoas a entidades diabólicas, com um processo também que Deus realizava para ungir um eleito seu e preparar os seus chamados eleitos. Então Deus ungia os seus eleitos e tudo, e ele passava o treinamento. Então você pode ver Moisés, ele foi lá, Deus separou ele e tudo, só que ele passou por um treinamento no deserto. E também compreendemos que todos os monumentos misteriosos construídos ao redor do mundo respeitam a geometria sagrada, criada por Deus. E entendemos que tudo que foi construído no passado e que está sendo construído ou arquitetado agora pelos demônios e pelas seitas diabólicas é tudo na permissão de Deus. Nada está fora da permissão de Deus, porque o Apocalipse tem que acontecer. E aí eu peguei 2 versículos que eu vou tentar ler rapidinho, que falam da permissão, falam da soberania de Deus. Em Salmos 135:5 está escrito assim: na verdade sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. E no Salmo 103:19 está escrito: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Então a gente vê a soberania de Deus, que tudo está na permissão de Deus. Essa é a aula que eu preparei para vocês, meus irmãos. Eu sei que ficou muito rápido, não consegui sintetizar muito bem, mas eu espero que possa ficar entendido, que vocês possam ter entendido. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Shana e eu estou aqui para cumprir, né, o desafio que foi proposto pelo Daniel aos Guardiões, né? Que é assistir os trechos dos vídeos que ele deixou disponível, né? E poder falar um pouquinho sobre, tá? O primeiro vídeo ali que o Daniel colocou é um pedacinho de um filme, né? Onde demonstra ali uma criança que nasceu na maternidade ali e essa criança, ela foi consagrada, né? Para as trevas, como a gente pôde ver, né? E já no primeiro vídeo ali, eu pude lembrar e vir à minha memória todas as coisas que nós temos aprendido, temos visto, né? Quantas paradigmas quebrados na nossa cabeça, às vezes a mente religiosa, né? As trevas têm os seus escolhidos, né? Mas Deus também tem os seus escolhidos. E uma coisa que é bastante interessante é que
esses separados, né, sejam tanto para as trevas, né, que as trevas utilizam dessas pessoas, né, quanto Deus, né, é que sempre tu vai ver como que eles sabem, como que se chega à conclusão que aquela pessoa, né, é um escolhido, é uma pessoa que vai servir ou as trevas ou a Deus, ou Deus vai transformar essa situação, né? Como a gente já sabe que também é possível, que muitas vezes as trevas vai lá, determinada pessoa nasceu em determinado alinhamento planetário, tem uma numerologia determinada com a data de aniversário dessa criança, o horário que ela nasceu, né? Então tem todo esse alinhamento, assim, né? Deus também transforma isso, né? Em ambos os casos, a gente percebe que há leis espirituais, leis universais, né? E quem criou as leis do universo, né, foi nosso eterno Criador. E essas leis, né, elas determinam quem são essas pessoas, quem são esses escolhidos, essas datas, esses locais, né? Então, nisso já pude perceber essa importância. Um bom exemplo bíblico ali que nós temos é o próprio Moisés, lá em Êxodo, né, 1:22, porque tanto as trevas sabiam que aqueles escolhidos de Deus iriam nascer naquela época, né? No caso de Jesus também, que Herodes foi lá e perseguiu e matou todas as crianças porque queria eliminar essa vida, né, que Deus iria usar para a glória dele, ou o escolhido, né? No caso de Moisés também, tanto que ali a gente pode ver que teve essa questão de muitos israelitas no Egito, e eles queriam matar os homens, né? Mas talvez a Bíblia não relate tudo, não é? Assim como a gente sabe que nós temos os apócrifos e outros conhecimentos que agregam, né? Pode não ter sido muito bem descrito, mas de fato, com todo esse conhecimento de alinhamento astrológico, né? Astronômico, né? Eles conseguem prever, né, quando um escolhido vai chegar, né? Então, assim, isso é o que eu pude perceber um pouco nesse primeiro vídeo, tá? O segundo vídeo, ele fala dos círculos ingleses, ou, né, os aeroglifos, né, que a gente chama, né? E ali a gente pode ver que tem toda uma localização geográfica, as linhas de lei, sabe? Toda a questão de energia, né? De localização, né? O que a gente percebe, às vezes, que não tem muita explicação, né? Tipo assim, às vezes pensa, foi feito por mãos humanas, o que foi? Mas todo esse impacto, seja uma abertura de portal, seja algum impacto que teve no mundo espiritual que afetou o físico, né? Porque muda a estrutura ali daquela plantação, até mesmo das células e dos próprios sementes, como a gente pode ver, né? E quando eu tava vendo sobre isso, eu tava tentando ver um paralelo, tava dando uma olhada na palavra ali, vendo, né, toda essa descendência, Abraão, né, Isaac, Jacó, e teve duas coisas que me chamaram a atenção, que Isaac também tinha um tempo determinado para nascer, né, quando o anjo apareceu e disse que no próximo ano ele iria nascer, que na primavera Sara iria engravidar. Então, tipo, tudo tem um tempo determinado, tudo tem, principalmente os escolhidos. Talvez é uma coisa que passe despercebida, mas talvez em diversas dessas personagens, diversas dessas pessoas que passaram, desses escolhidos, tinham seu tempo determinado, né, de vir pra Terra, né, de nascer aqui e cumprir o seu propósito. E aí eu cheguei ali em Jacó, e aí eu percebi, né, eu tava tentando lembrar com relação a esses círculos ingleses, esses locais sagrados, né, que a gente tem muito agora, a gente estudando sobre o Egito, a gente pode ver que quanta coisa, né, que a gente desconhecia, que a gente não tem esse conhecimento e que são importantes, né? O mundo espiritual é algo muito vasto, ele é a nossa realidade, né, que afeta o nosso físico, nosso mundo físico. E quando Jacó
ele tem aquele momento de luta com o anjo, né? Que ele tem aquela luta e fica lutando e aquilo impacta ele fisicamente, né? Que diz que ele é ferido ali na coxa, né? E aquilo ali fica marcado nele, né? Algo aconteceu no mundo físico. A manifestação de algo espiritual impactou ele no mundo físico, né? Assim como também naquele encontro, naquele sonho que ele teve da escada, dos anjos subindo e descendo, exatamente naquele local, eu percebi ali, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui nos escritos aqui. Assim, quando Jacó estava indo para Harã, ele teve uma experiência em determinado lugar. Isso me chamou a atenção. Era um determinado local que ele foi lá, pegou uma pedra, dormiu naquele local ali e ele teve esse sonho. Esses anjos subiam e desciam, né? E esse sonho para ele foi muito impactante, porque quando ele acordou ele falou assim: o Senhor esteve aqui, o Senhor está aqui nesse lugar, né? Então, assim, o que nos mostra também sobre locais, né? A gente vendo aí sobre os grandes monumentos, os locais que o ocultismo ou as pessoas que possuem conhecimento espiritual e que as trevas aproveitam para utilizar disso para manifestar os seus planos e até mesmo trazer esses espíritos malignos, né? É um conhecimento espiritual, são locais, né? Então, assim, existe um conhecimento. Então, assim, isso também me chamou a atenção, porque aqui mostra que era um determinado local onde isso aconteceu. E ali, ele mesmo acaba deixando ali meio que uma lápide, uma pedra, dizendo, né, que o Senhor estava ali naquele lugar. Né? O que a gente pode pensar, por exemplo, que esse era um local onde havia um portal espiritual, talvez? Pode ser. Fica aí, né, essa pergunta, né? Mas isso me trouxe, assim, um outro aspecto, né, assim, que fiquei pensando, não sei se o Senhor me trouxe à minha mente isso, né? É impossível, né, quando a gente tem um encontro com o Pai, com o mundo espiritual, né, uma experiência, não impactar o nosso físico, sabe? Assim como quando acontece, né, uma abertura de um portal ou uma manifestação espiritual ou da outra dimensão que impacta a nossa Terra, que nem ali nos círculos ingleses, ficam marcas, né? Ficam marcas explícitas, muda a estrutura do DNA de uma plantação praticamente, sabe? Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem essa elevação espiritual, que é algo que a gente está indo, que a gente está buscando, e que acredito que muitos de nós estamos crescendo com isso tudo, isso nos impacta a nossa mente, o nosso coração, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, né? Então, assim, traçando um paralelo mesmo, né? Então, assim, aqueles cientistas analisando ali todos esses círculos ingleses, todas essas gravuras físicas que ficam ali, de um impacto de algo espiritual, de algo que passou de uma dimensão para outra, de algo que estava acontecendo, isso foi afetado no físico. E, de fato, sabe, o Senhor trouxe meu coração, assim, é impossível quando a gente realmente tem essa elevação espiritual, quando a gente realmente tem esse encontro, não ser impactado. Né? Isso tem acontecido com a minha vida e eu acredito com a de vocês também, né? E às vezes a gente pode pensar assim, mas a gente tá aqui no grupo dos guardiões aprendendo tanta coisa, a gente tá aprendendo umas coisas, ocultismo, coisas que a gente só ouvia falar. Por exemplo, a gente vai numa biblioteca, numa livraria, num sebo, tem aquela parte de esoterismo, né? E que fala muitas dessas coisas, e a gente, como cristãos, alguns, não sei se são todos, mas eu posso falar com meu fundo cristão, de igreja, bastante religioso, né, que, nossa, isso são conhecimentos proibidos, esses são conhecimentos que não são pra gente. Mas eles são. Sabe aquela parte de o meu povo perece por falta de conhecimento? Tudo isso que a gente tá aprendendo, né? É óbvio que Deus pode se manifestar de diversas formas. A multiforme graça do Senhor, né, ela atua. A gente não precisaria ter esse conhecimento pra que Deus se manifestasse no momento de oração, né, para que a gente pudesse
ver anjos ou ter algum contato, se assim fosse da vontade do Senhor, mas esse conhecimento todo de tudo isso, de linhas de lei, de monumentos, de como existe um conhecimento verdadeiro do funcionamento do mundo espiritual, que o inimigo tem esse conhecimento, usa isso em favor deles, e nós como filhos do Eterno, né, como seguidores de Jesus, nós não temos. E o quanto isso é importante pra gente entender muitas coisas que estão acontecendo, né, pra ter essa elevação espiritual, né. Eram locais sagrados? Por que esses locais são sagrados, né? Tem toda essa... tudo pra gente pensar, sabe? Outra coisa, assim, que é bem importante, né? No outro vídeo que eu tava vendo ali, que, com relação a Hitler, eles tinham esse conhecimento. Ele tinha esse conhecimento que a gente tá adquirindo agora, né? Sobre os locais... Foram lá nas montanhas do Himalaia, em alguns vídeos, eu acho que até do Daniel, em alguma coisa a gente já viu até que na Amazônia, ali na Amazônia eles já tiveram, né, que tem questão das pirâmides, tem locais que são importantes, né, e ali a gente vê que era um protótipo, sabe, todo esse conhecimento oculto que eles tinham, era um governo que eles levantaram, né, era um modelo do governo único que eles queriam montar, né, servindo as trevas, né? Porque tiveram... O que era o Holocausto? O que eram esses sacrifícios, né? Então, assim... Era uma instalação do mal, de um governo do mal, sabe? Que tava embrionário ali, querendo aparecer. Mas eles tinham esse conhecimento. E a gente vê que isso acontece hoje. Que é o que nós temos na nova ordem mundial. Só que muito mais silencioso. Hoje nós temos um Holocausto silencioso, através dos envenenamentos dos nossos alimentos, né, dos medicamentos, das vacinas, né, então tudo muito silencioso, mas isso ocorre, né, e esse governo que a gente tem hoje, eles têm muito, o mesmo, se não até mais, conhecimento do mundo espiritual, do funcionamento que Hitler, que eles tinham naquela época. Né? Só que agora, da mesma forma, os sacrifícios que eles lá na época de Hitler era feito com os holocaustos, né? O quanto eles buscavam esse conhecimento oculto e queriam pôr em prática, é o que nós temos hoje, né? Nós temos isso hoje aqui na nova ordem mundial que está se instalando. Eles também têm esse conhecimento, né? E conseguem, eles estão fazendo a mesma coisa que era feito naquela época, né? Com esse conhecimento, mas de forma silenciosa, muito mais aprimorado, né? De forma que as pessoas nem questionam. Então a gente vê muitas pessoas morrendo, né? A gente vê que ali em Apocalipse que esse governo como vai ser? E são características que tinham lá naquela época de Hitler, que são as mesmas características que nós temos hoje. Só que lá foi embrionário, né? Não deu muito certo, mas agora, de forma muito silenciosa, isso está acontecendo, né? Então, assim, poxa, nós temos que ter todo esse conhecimento que a gente está adquirindo através das aulas, né, dos guardiões que Deus tem levantado, o Daniel trazido pra gente. Porque, assim, isso está acontecendo o tempo todo ao nosso redor. O mundo espiritual, ele é real. O governo que nós temos do maligno, né, o mundo jaz do maligno que está se instaurando, que está ocorrendo agora, eles têm esse conhecimento. Nós, como igreja, como remanescente fiel, né, como guerreiros, nós precisamos ter, né, e a importância disso, né, assim, da gente ter esse conhecimento, entender o que está acontecendo, né, então ali, traçando um paralelo lá, do alinhamento, das datas, né, do conhecimento de astronomia, de astrologia, de monumentos importantes, né, para o mundo espiritual, para que coisas se manifestem, para que coisas ocorram, né? Então, assim, é muito importante pra gente, né? No vídeo 4, ele fala o impacto, né, desses círculos ingleses que tem no físico. Mais uma vez, voltando pro impacto no físico, né, que é alterado muitas vezes o campo eletromagnético, a eletricidade, muitas coisas não funcionam ali naqueles lugares. Ali falando do Stonehenge, né, que eles estão
alinhados com outros monumentos, como lá em Machu Picchu, como as próprias pirâmides, né? A gente tem aprendido ali sobre o Egito, o quão é bem alinhado, o quão essas coisas físicas que nós temos, esses monumentos físicos, eles estão alinhados com os céus e com o que mais não estão alinhados, com dimensões paralelas que fazem com que coisas aconteçam, né? Com que haja um acesso ao mundo espiritual, né? Então, assim, ali no Stonehenge, né, falando sobre isso ali, quando ele tá falando, como quando eles estudam, né, eles veem ali que tem elementos ocultos, né, de conhecimento que são conhecidos como ocultismo, né, que na verdade é conhecimento que não é chegado à população porque não é importante, mas ali tem o feminino e o masculino, né, ali eles falando as coordenadas, toda uma numerologia, a quantidade de números, né, então assim, as distâncias, o quanto tudo isso tá alinhado com os outros monumentos, então assim, são mistérios, né? São mistérios que, como diz o Daniel, irão ser revelados aos sábios, que os sábios entenderão, né? Então a gente tá para viver aí um período de grande descoberta ou manifestação, né? Um encontro, eu vejo como um encontro do físico com o espiritual muito mais palpável, né? E o que acontece aqui, né, no caso dos círculos ingleses, de tudo isso, né, e até mesmo voltando até para aquelas datas, para os alinhamentos, né, para o conhecimento de quando vai chegar um escolhido na Terra, né, o nascimento dessas crianças, desses escolhidos de Deus ou até recrutados pelas trevas, né, é um encontro, né, é um encontro, é como se fossem coisas geradas no mundo espiritual, essas previsões, né, de quando vai chegar um escolhido, esse conhecimento, né, assim, né, que muitas vezes vem do mundo espiritual pro físico, falando sobre a manifestação física da vinda, né, de uma pessoa, né, como as coisas ocorrem, às vezes, primeiramente no mundo espiritual, né, acho até a importância da gente entender com relação a trazer existência às vezes, né? A gente sabe, na própria palavra tem tantas profecias, né? Coisas falando de coisas que vão ocorrer, né? Então, assim, quanto é pra gente orar às vezes, né? E digamos que declarar, trazer existência, né? Eu acho que isso tem a ver com trazer existência do mundo espiritual para o físico. Acho que isso também se trata também de uma lei, né, espiritual. Então, assim, eu não sei se eu consegui me expressar bem, mas achei que eu até não teria tempo de fazer esse vídeo, mas eu consegui separar um tempo e achei que era importante também compartilhar sobre isso que me veio, desse impacto do mundo espiritual no físico, né? Dessa elevação espiritual, desse encontro com Deus, o que gera no nosso físico uma mudança, assim como acontece ali nos círculos ingleses, né? O impacto de algo que aconteceu em outra dimensão no mundo espiritual, né? Uma abertura de portal ou uma passagem nesse portal traz um impacto que muda a estrutura dessa plantação, que essa elevação espiritual, esse encontro com Deus que a gente está tendo, buscando, né, essa subida de escada, né, até a iluminação, até chegar naquele conhecimento de Deus, aquilo que Ele quer que nós tenhamos conhecimento, isso vai gerar e tem gerado um impacto na nossa estrutura, no nosso DNA, na nossa mente, na nossa forma de ver o mundo. É um prazer compartilhar isso que eu tô compartilhando com vocês. Que Deus abençoe, que Ele guarde e cubra todos debaixo das suas asas. Um abraço. Tchau, tchau.